Ei galera, tudo bem? Eu sou a Vitória, sou especialista do conteúdo e monitora de geografia aqui do quadro. E hoje eu vim falar para vocês essa questão que vocês estavam morrendo de dúvida, de curiosidade, tentando entender, que eclodiu, no dia 15, no fim de semana, o que está acontecendo no Afeganistão com essa ascensão do Talibã, a saída das tropas americanas. O que está rolando? E a gente, para entender essa situação, a gente vai fazer uma análise de uma notícia, mas antes a gente vai pegar lá do comecinho da história, lá o contexto geopolítico. O porquê que está acontecendo isso, historicamente, o que gerou isso, como o grupo surgiu, essa relação com os Estados Unidos, beleza? Então vamos lá desde o começo. O Afeganistão, ele é um país aqui que fica localizado no Oriente Médio. Ele não tem saída para o mar, tem um relevo bem peculiar, é montanhoso, cheio de caverna, o que dificulta a invasão de pessoas que não conhecem o território. Pessoas de fora, invasores. E por isso que, historicamente, ele é conhecido como o cemitério de impérios. Porque desde a antiguidade clássica ali, desde o início da civilização humana, da ascensão dos impérios, muitos não conseguem invadir a região, Eles tentam, mas não tem êxito. Isso aconteceu com a Babilônia, o Alexandre o Grande, eles não conseguiram invadir a região. Após isso, lá para o século VII, houve uma tentativa de invasão árabe na região. Também não teve êxito, mas houve a disseminação do Islã, que hoje é a religião oficial do Afeganistão, com 85% aí da população sunita. Beleza? Em meados do século XIX, em 1838 mais ou menos, ocorre uma tentativa de colonização por parte da coroa britânica. A Inglaterra invade ali o Afeganistão, um banho de sangue, um caos generalizado, eles tentam invadir Cabul, mas existem várias guerrilhas, na região, assim, muita estabilidade, não tem essa efetivação da colonização, da relação colonizador com colônia. Mas, mais ou menos em 1919, 1918, Cabul e o Afeganistão declaram independência da coroa inglesa. Eles cortam laços com essa tentativa de colonização, são independentes e começam a gerir o país a partir do seu próprio reinado. E aí que entra essa questão desses anos de paz que a gente está ouvindo falar no Instagram, que é antes da invasão americana e depois da invasão da Inglaterra, que são 40 anos em que eles têm um reinado ali, e fica tudo um pouco mais tranquilo. Tem focos de guerrilhas isoladas, tem algumas regiões que não respondem ao reinado do Afeganistão, mas fica mais estável politicamente. Essa questão não dura muito tempo, essa paz não dura muito tempo. Em 1978, o primeiro-ministro do Afeganistão, que flertava com essa questão da república, com essa questão do socialismo que estava em ascensão no mundo, dá um golpe. Ele dá um golpe e tenta justificar ainda que teve o apoio da União Soviética, mas a União Soviética não compactua com essa decisão dele e ela invade o Afeganistão e dá um golpe em cima do golpe dele. Colocam um líder representando eles lá e ficam gerindo o território. Mas os Estados Unidos não gostou muito dessa questão, a época de Guerra Fria, aquele negócio de ameaça vermelha. Os Estados Unidos, junto com a China e o Paquistão, armam, patrocinam, financiam e treinam uma guerrilha para lidar com essa questão da ameaça vermelha da União Soviética. Os Mohammedjadis. Está circulando também algumas fotos sobre essa reunião, de líderes americanos com os representantes dessa guerrilha. E a partir disso o conflito fica instaurado ali na região, o Afeganistão vira um campo de batalhas, muitas vidas perdidas, muito dinheiro investido. As quatro potências, União Soviética, China, Paquistão e Estados Unidos, que teve mais investimento majoritariamente, decidem assinar um tratado de paz. Nesse tratado de paz, a União Soviética retira suas tropas aos poucos, só que durante essa gestão deles, essa invasão, eles nomearam um representante e ele fica gerindo o território. Só que também não dura muito tempo. Em 1992, esse líder sofre um golpe. Dentro desse golpe não tem uma questão de poder centralizada, São várias guerras civis, várias guerrilhas, um caos instaurado. Em 1996... aquela guerrilha que foi armada e patrocinada pelos Estados Unidos, China e Paquistão para lutar contra a ameaça vermelha da União Soviética se autodenomina Talibã e assume o controle do Afeganistão. E aí a gente entra no mérito agora de discutir o que é o Talibã. O Talibã é um grupo fundamentalista religioso extremista
que tem a sua própria visão e perspectiva do Islã e distorce as Sharias para governar a região. Ele recebeu o apoio de outros países que também fazem a mesma coisa, seria, no caso, a Arábia Saudita e o Paquistão. Talibã significa estudantes, né? Eles se denominam estudantes do Islã, como se a perspectiva deles, dessa religião, fosse a certa. E aí entra nessa questão deles obrigarem as mulheres a se cobrirem totalmente, né? No Islã já tem essa questão do hijab, que é aquele lenço que cobre o cabelo e o pescoço. No Islã tradicional, as mulheres podem mostrar o rosto e as mãos, mas isso cabe a elas quererem ou não. Se elas não querem mostrar o rosto, se elas não querem mostrar o cabelo, se elas não querem mostrar o calcanhar, qualquer coisa, parte do livre-arbítrio, né? O Islã, ele é uma religião pautada no livre-arbítrio, das escolhas, assim como as regiões que a gente tem aqui no Ocidente também. Tem as regras, que nem as Sharias, funcionam como se fossem os 10 mandamentos. E cabe os fiéis respeitarem todas essas regras ou não. Os islâmicos, né, os muçulmanos mais tradicionais, costumam seguir, né? Grande parte das mulheres usam o hijab. Tem países em que elas usam o niqab, que é a burca mostrando os olhos. Tem países que elas também usam a burca, que é cobrindo tudo, até os olhos, com uma telinha. Isso é comum na Arábia Saudita. Tem lugares que são obrigatórios pelo Estado, tem lugares que é opcional. No caso do Estado Islâmico, tem a obrigatoriedade disso. Além de proibição das mulheres de estudarem a partir dos 12 anos, entendeu? Vocês lembram do caso da Malala, que levou um tiro saindo da escola, que eles proíbem as mulheres de terem acesso à educação. O máximo que pode acontecer é uma mulher ser médica, porque aí, né, as mulheres só podem ser tocadas por outras mulheres. No Islã tem essa questão das mulheres não poderem ser tocadas ou encostar em homens que não sejam da sua família, né? É uma questão do Islã também. Tem a questão dos casamentos forçados, apedrejamentos em praça pública, da penalização dos crimes da perspectiva deles. Eles julgam o que é crime ou não. Tem muito essa questão da diferenciação de gênero, né? Uma coisa que é bem forte, essa questão de como eles tratam as mulheres. Então, é o que o mundo está com mais medo agora. E já acontecia isso nessa gestão deles de 1996, que durou uns 4 anos. Porque o Talibã, ele começou a fazer acordos e acolher membros da Al-Qaeda. Al-Qaeda, aquele grupo terrorista que tinha como um de seus líderes e fundadores o Osama Bin Laden, que se autodeclarou responsável do atentado do 11 de setembro. Então, quando aconteceu esse atentado e a Al-Qaeda assumiu a autoria e eles estavam abrigados no território do Afeganistão, a doutrina Bush de guerra ao terror, em 2001, invadiu o Afeganistão para caçar esses terroristas, né? Eles ficaram muito tempo lá procurando Osama Bin Laden, em 2011 mais ou menos. Ele foi encontrado, foi executado e tudo mais. E aí os Estados Unidos permaneceu no território afegão, junto com a OTAN, para tratar dessa questão do terrorismo no mundo, né? Não especificamente pela questão de paz na região. E a gente pode concluir isso também através do último discurso do Biden, por exemplo, né? Que ele falou, as tropas americanas estavam ali para tratar da segurança americana, para impedir que essa questão do terrorismo chegasse nos Estados Unidos. Em 2020, o governo americano fez um acordo com o Talibã. Não foi com o governo afegão, foi com o Talibã, sobre eles quebrarem esse laço que eles têm, né, com a Al-Qaeda, desfazer os acordos deles, e assim os Estados Unidos retirariam as tropas da região. Essa retirada das tropas não é uma coisa recente, não é uma coisa de agora, de ontem. É uma coisa que se arrasta desde 2020, nesse acordo. E a retirada das tropas começou em maio. Foram saindo aos poucos, e cada vez que as tropas saíam, né, dos Estados Unidos, assim como da OTAN, o Talibã avançava. E foi o que aconteceu, né? Com a saída das últimas tropas, principalmente ali da região de Cabul, o Talibã, com muita velocidade, tomou conta de tudo. E aí entra nessa preocupação agora que a gente tem da notícia. Como vai ficar a região, como vai ficar o direito das mulheres, né? A gente tem essa retrospectiva histórica de como o Talibã lida com o direito das mulheres e de agora, né, como eles já estão lidando e com a declaração dos líderes. Uma das primeiras imagens que saíram, né, assim que o Talibã começou a assumir o poder ali no Afeganistão, foi eles pintando as fotos das mulheres. E aí o mundo já começou a tentar entrar em contato e falar, e aí, o que está acontecendo? Líderes do Talibã responderam que eles vão respeitar os direitos das mulheres e que eles não vão proibir elas de estudar, nem vão obrigar a nada.
Mas declarações controversas também de líderes do Talibã dizem que ali não vai ser uma democracia, mas eles vão seguir politicamente as xarias do Islã. Mas não são as xarias propriamente ditas do Islã, são a interpretação que eles têm a partir disso. E é por isso que o mundo está com medo de como vai ser o país para as mulheres, né? A gente viu vários vídeos do medo instaurado, porque eles proíbem, né, as mulheres de estudar e tudo mais. Então a questão da notícia vai mais em volta disso, de uma retrospectiva histórica de como eles tratavam as mulheres antes, né? E de como eles podem tratar agora. Agora a gente pode entrar um pouquinho na questão de como isso pode ser cobrado no vestibular. Primeiro a gente tem que dar uma respirada aqui e acalmar. Os vestibulares desse ano, eles estão basicamente prontos. Então talvez essa questão do que eclodiu no dia 15, da invasão do Talibã, da tomada de Cabul, não seja uma coisa tão cobrada. Mas, como eu disse, essa questão do diálogo do Biden, dos Estados Unidos ali com o Talibã, é desde 2020. Eles têm essa comunicação para retirada das tropas desde o ano passado, e as tropas estão saindo desde maio. Então pode ser uma coisa que seja cobrada, por exemplo, voltando na questão de 2001, entendeu? Da guerra ao terror, ali da doutrina Bush. Pode ligar um pouco com essa questão da imigração, do porquê existem tantos imigrantes oriundos do Oriente Médio. É onde sai mais imigrante no mundo. Crise da imigração, são coisas que a gente já tem visto, que a gente já tem trabalhado, que são questões recorrentes e pertinentes. Então eles não vão pegar e cobrar de vocês uma coisa tão específica, mas é necessário que a gente saiba, porque, como eu disse, isso está sendo tratado lá desde 2020, entendeu? Então pode ser que eles busquem alguma coisa ali da guerra ao terror, pode ser que eles trabalhem outras questões em volta disso. A Unicamp ela é uma prova mais crítica, então ela pode vir trabalhar mais os direitos humanos, os direitos das mulheres. A FUVEST, por exemplo, numa segunda fase, ela gosta de mesclar temas, trabalhar desde a geopolítica mundial, trabalhar a questão dos direitos humanos e da geografia física. Saber que ali a região, ela é uma região que não tem saída para o mar, que ela é riquíssima em minérios. Esse tipo de coisa ajuda, né? E a gente vai tratar com vocês. Então, podem ficar um pouquinho mais tranquilos em relação ao vestibular. Tudo que vocês puderem saber sobre o tema, a gente vai estar tentando passar, mas não precisa ficar muito assustado com essa questão. Então a gente está à disposição de vocês nas monitorias. Então, assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só ir lá perguntar pra gente vai ter o maior prazer em responder. Também nas redes sociais do quadro, vocês podem estar entrando em contato com a gente, beleza? Então fiquem tranquilos, bons estudos e qualquer coisa é só chamar.